despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo tudo. Bom dia, meus queridos! Tudo bom? Gente, tá ventando aqui um bocado. Então, se vocês verem meus cabelos voando, se eu ficar descabelado, vocês não reparem, tá bom? Hoje é excepcionalmente segunda-feira, dia 22 de 3 de 2021. Eu sempre quero dizer que é 2020, né, gente? Porque a cabeça da tia tá meio assim bagunçada. Mas tudo bem. Hoje é nossa aula de gramática das páginas 57 a 67, tá certo? Então, abram aí já, meus amores. Até eu. Foi o vento, gente. Aqui, ó. Tá? Sinais gráficos, acento agudo, circunflexo, grave. Certo? Então, acompanhem comigo. Leia. A Praça da Sé, vou a pé, comendo banana, mascando chiclete. E para casa eu vou de metrô, dizendo segredos pro meu avô. Então, agora releia o poema e escreva as palavras com acento agudo. Quais são os acentos agudos que a gente tem aqui, pessoal? Sé, pé e chiclete, tá? O acento circunflexo, metrô, avô, e a crave, o A, tá? A grave, quer dizer. Crave não, a crave, perdão, tá? Grave. Vamos para 58. Leia. Marajó, uma ilha de rio e de mar. Marajó, com confluência dos rios Amazonas e Tocantins, bem de frente a Belém, é o arquipélago com cerca de 2.500 ilhas, em um território equivalente à área da Suíça. Na foz desses rios ocorre um fenômeno da pororoca. Além da criação de búfalos e da famosa dança do carimbó, adoro carimbó, a ilha possui restos de cerâmicas deixadas pelos índios marajoaras há 3.000 anos, meus amores. Então, agora assinale a sílaba tônica das palavras acentuadas. Veja o exemplo. Eu sou o acento agudo, que ele diz aqui, ó. Eu sou o acento agudo. Eu sou o acento circunflexo. Então, vamos conhecer um pouco. O acento agudo, aqui na letra A, então nós temos búfalos, Belém, Suíça, território, certo? No acento circunflexo, a gente tem confluência e cerâmica. Faça a correspondência. Marajó, arquipélago, carimbó. É o quê? Acento agudo, vogais EO com som aberto, tá? Chama atenção, pessoal, o som do acento agudo, ele é um som aberto. Sofá, café, fé, né? Abre, certo? Então, nós temos aqui embaixo fenômeno e 3, acento circunflexo, vogais EO tem um som fechado. Então, vamos lá. Fenômeno, 3, trem, né? Metrô, avô, lâmpada, né? São sons mais anasalados, certo? Vamos para 59, que lá em cima diz assim, releia. Em um território equivalente à área da Suíça. Aí, olha só quem apareceu. Eu sou o acento grave, certo? Equivalente a o A, esse A aqui, tá? A crase, tá? Então, ele diz assim, a área da Suíça, palavra primitiva, né? Perdão, pessoal, palavra feminina. Aí, então, equivalente a ao mais ao, tamanho da Suíça, palavra masculina, certo? Vocês veem aqui, ó, tá? Área da Suíça, palavra feminina. Tamanho da Suíça, palavra masculina, tamanho, certo? Aí, letra A. Leia e circule a vogal com acento grave. Então, fechado. Abre às 9 horas. Trânsito impedindo o desvio à direita. Trânsito proibido dobrar à direita. Horário de ônibus para Recife às 10 horas, para São Paulo às 14 horas. Então, no primeiro ele diz assim, ó. Fechado, abre às 9 horas, vocês vão circular, certo? Trânsito impedido. Desvio, perdão, pessoal, foi o vento, tá?
Trânsito impedido, desvio à direita, e circula aí o A. Proibido dobrar à direita, circula o A que está com acento grave. Em horário de ônibus, para Recife às 10 horas, circula o AS. Para São Paulo às 14 horas também circula o AS. Então, escreva a vogal em que aparece o acento grave, o A, e aí vocês colocam o acento, tá? C. Assinar as alternativas de emprego do acento grave que indica a crase. Então, diante de numeral que indica horas, diante de expressões com palavras femininas, certo? Com palavra feminina, certo? E aí, esses que vocês vão marcar, tá certo assim? Vamos virar agora para a página 60. Lá em cima tem a questão 4, que diz o seguinte: acento agudo. Olha só, fiz um esqueminha aqui para vocês: acento agudo, acento circunflexo, que é o famoso chapéuzinho, e o acento grave, certo? Olha só, observem que o acento agudo ele vai nessa direção e o acento grave ele vai nessa direção, certo? Então vamos lá, vamos continuando. E aí eu vou pegar uma canetinha aqui para me ajudar, bom? Acento agudo, usado sobre as vogais, indica a sílaba tônica assim: mágico, café, xícara, avó, único, médico, né? Sofá. Nas vogais E, O, também indica o som aberto, assim como café e avó. Acento circunflexo, usado sobre as vogais A, E, O, marca a sílaba tônica e também indica o som fechado, assim como lâmpada, bebê e metrô. Acento grave, usado na vogal A, indica que houve a união da preposição a mais o artigo a, que aí juntando a preposição a com o artigo a forma a crase, tá? Assim, à noite, né? À direita. Então, já aqui para exercício, que já tem exercícios aqui na página 60, na questão 1 diz o seguinte: encontros malucos. Oi, José, que coincidência, nós dois aqui. Eu não me chamo José e nunca vi você. Não é possível. Então, estamos vivendo juntos na Bahia? Então, nós estivemos juntos na Bahia? Eu nunca fui à Bahia. Espera, eu também nunca fui lá. Mas vai ver, foram outros dois, né? Então, na letra A, ele diz assim: observe o texto, na página 61. Observe o texto das palavras acentuadas destacadas e escreva o nome do acento no espaço adequado. Então, vamos voltar aqui para 60. Aqui a primeira é acento agudo, aqui acento circunflexo e aqui acento grave, certo? Na letra B da página 61 diz o seguinte: ó, circule todas as palavras acentuadas do texto de acordo com o código. Então, rosa e azul com acento agudo, ou azul com acento agudo, verde com acento grave e laranja com acento circunflexo. Então, vamos lá. Ok, os acento agudo, pessoal. José, nós, tá? É possível também lá, ok? Com o quê? Com azul, certo? Com verde, que é o acento grave, que é a letra A, que tem aqui: nunca fui à Bahia, certo? Lá embaixo, ok? E com acento circunflexo laranja é coincidência e você, certo? Aí vamos voltar para página 61, que diz assim: leia e acentue a vogal da sílaba tônica destacada. Pastéis, na coluna A, pastéis, pastéis. Açaí, além, dominó, ninguém. Todos esses com acento agudo, certo? Aí, na letra B, aquário, no A. Útil, U. Hambúrguer, também no U. Régua, e lápis, na letra A, certo? Todas com acento agudo. Ou seja, todas aqui é com acento agudo, tá? Então, vamos lá. Letra C, fósforo, no primeiro O, no fós, né? Óculos, mágico, quadrúpede e música, certo? Então, letra A, todas essas palavras possuem o quê? Que eu falei desde o início? Acento agudo, certo?
Então, faça a correspondência. Na coluna A, nós temos aqui, prestem bem atenção, que a gente viu isso na aula passada, de gramática sobre sílaba tônica, aulas passadas, certo? Então, na coluna A, é o que? Palavras oxítonas. Na coluna B, palavras paroxítonas. E na coluna C, palavras proparoxítonas, certo? Página 62. 3. Escreva os nomes das figuras colocando a sílaba tônica no quadrinho colorido. Então, vamos para a coluna A. Nós temos o que? Pêssego, retângulo, ônibus, triângulo e lâmpada. Na coluna B, nós temos robô, metrô, japonês, maiô, bebê ou neném, certo? Na coluna C, nós temos tênis e na coluna D, 3. Então, A. Todas essas palavras possuem o quê? Acento agudo ou acento circunflexo? Acento circunflexo, pessoal. Letra B da página 62. Vamos fazer a correspondência. A coluna A, as palavras são proparoxítonas. Na coluna B, as palavras são oxítonas. Na coluna C, uma palavra paroxítona. E na coluna D, uma palavra monossílaba. Certo? Página 63. Acompanhe comigo. Leia o poema e complete com as ou as, sem o acento, sem o grave, né, sem o acento grave, ou as com o acento grave, tá? Lembrando que vocês têm que observar se essa no início é com letra maiúscula ou com letra minúscula, certo? Então vamos lá. Às 11 horas. Às 11 horas, abre-se. Então, esse as aqui é sem o acento grave, tá? Com o A maiúsculo. Às 11 horas, abre-se. Às 11 horas. Esse às 11 horas já é com acento grave, com o A minúsculo. Ao meio-dia, não. Ao meio-dia, não. Às 3 da tarde, esse às aqui é com acento grave, com o A maiúsculo. Às 3 da tarde, não. Às 9 da noite, esse as também é com A maiúsculo com acento grave, certo? Não. Só às 11 horas, A minúsculo com o acento grave. Só às 11 horas, abre-se. Às 11 horas, esse último as aqui é sem o acento grave com o A minúsculo, certo? Então, nesse poema, o acento grave foi empregado antes do nome da flor, antes do numeral que indica a hora, antes do numeral que indica a hora. Porque aqui, às 11 horas, 11 horas é o nome da flor, certo? E quando ele fala às 11 horas, esse paralelo aí que confunde um pouco, né? Então, esse primeiro aí que é sem um acento grave é a flor. E aí, embaixo, ele já vai indicando a hora, certo? Então, vamos lá. Página 64, meus amores. Na 64, escreva a ou as com acento grave e leia as expressões. Então, na primeira coluna, só a, tá? Só a, sem plural. À toa, à vontade, à procura de, à tarde, à meia-noite, a 1 hora. Agora com plural, acrescento o S. As claras, as avessas, às vezes, às pressas, às escuras, às 5 horas. Nessas expressões, o acento grave foi empregado antes de uma palavra feminina, antes do numeral que indica a hora, certo? Letra B. Agora escolha as expressões adequadas e complete as frases. Então, todas aqui são com acento grave, ok? Então, vamos lá. Às vezes faz frio, às vezes faz calor. A menina andava à toa pela praia à procura de conchinhas. À meia-noite, a luz acabou e ficamos às escuras. Vamos lá. Questão 6. Leia e ajude a reciclar o lixo, completando com E ou E. A com acento agudo, o E sem acento, tá? Então, vermelho é plástico. Verde é vidro. Azul é papel. E, nesse caso, que a gente vai colocar o E sem acento, que tem som de I. E marrom é orgânico. Sem graça. Certo? Agora vamos para a 65.
Vamos lá, pessoal, na página 65, ortografia QU e GU. Aí a gente tem aqui, ó, para evitar a dengue, não deixe o mosquito nascer. Limpe frequentemente calhas de telhados, não permitindo o acúmulo de água. Garrafas e latas vazias devem ser guardadas de cabeça para baixo. Não cultive plantas aquáticas. Coloque o lixo em sacos plásticos bem fechados. Não jogue o lixo em terrenos baldios. Lave com água e sabão e enxague bem os tanques utilizados para armazenar água. Não tenha preguiça, faça a sua parte e viva tranquilo, certo? Vamos para a 66, lá em cima. Escreva nas colunas indicadas, sem repetir as palavras destacadas. Então, com guá, a água guardadas, com guê, dengue, jogue, enxágue, com gui, preguiça. Agora com queu, quá, aquáticas, qué, frequentemente coloque tanques, com qui, mosquito e tranquilo. Então, leia as palavras que você escreveu e sublinhe aquelas em que o U é pronunciado, aquáticas e frequentemente tranquilo. 2. Escreva os nomes dos numerais com QU. Então, vamos lá. 4, 15, 40, 50, 400 e 500. Leia e circule os numerais em que o U é pronunciado. 4, 40, 50 e 400. 3. Leia e sublinhe as palavras em que o U é pronunciado. Então, quadrinhos, aquáticos, sagui e desaguar, tá? Ó, vou ler tudo agora. O que eu li agora foi os que vocês vão sublinhar. Quadrinhos, pesquisas, arquivo, aquáticos, arquipélago, moleque, sagui, zagueiro, ninguém, desaguar e equipe. 67. Agora escolha essas palavras para completar as frases. Os cientistas fazem pesquisas nas ilhas que formam o arquipélago de Galápagos. B. Essa equipe de atletas pratica esportes aquáticos. C. Na história em quadrinhos, o moleque se assustou com o sagui. 4. Resolva o enigma. Mexa somente 3 palitos e forme 3 figuras geométricas com os 4 lados iguais. Agora, complete a frase de acordo com a figura geométrica que você encontrou. Então, o quadrado tem 4 lados iguais, certo? Meus amores, por hoje é só. Terminamos nossa aula de gramática e amanhã vamos com geografia. Aguardo vocês. Um cheiro grande.